Beleza, né? Ok, pessoal, vamos para 4. Questão 4, questão de pontuação. Olha só. Eles foram acompanhados desde o nascimento, em março de 1946, e hoje, mais de 60 anos. É aquele tipo de questão da banca OCP, em que ele quer que você marque o que é possível afirmar. E se você viu essa 4, você está percebendo que é uma questão que mistura mais de um assunto. Olha a letra A. Letra A, ele fala de vírgula, letra D de vírgula, letra E de vírgula. Na letra B, ele fala de sintaxe, que é sujeito, e na letra C, ele fala sobre morfologia. Então, tem que ir preparado para questões do tipo. Eu vou fazer uma live aqui no YouTube, pessoal, aqui no YouTube, com questões assim. Uma questão que mistura mais de um assunto. Eu vou separar umas questões nesse estilo aqui que engloba mais de um assunto, tá bom? Vamos começar então aqui. Eu vou começar pela letra C, que diz assim, ó: A no excerto significa no fragmento acima, a presença de um pronome do caso oblíquo. Pessoal, os pronomes do caso oblíquo são os pronomes que vão desempenhar a função complementar. Quando eu pego uma questão como essa, eu só estou observando aqui um pronome. Deixa eu observar. Um pronome, que é o eles. Eles. O eles, pessoal, aí ele não tem função complementar. Quem é que foram acompanhados desde o nascimento? Eles. Esse eles aqui, ó, tem função de sujeito. Os pronomes pessoais que têm função de sujeito são chamados de pronomes pessoais do caso reto. Os pronomes pessoais do caso reto são os pronomes que têm função de sujeito. Eu, tu, ele, nós, vós, eles e elas. Então, tem função de sujeito. Os outros vão entrar dentro de pronome oblíquo, que é um pronome que tem função de ser um complemento, de complementar a ideia de um verbo. Então, o erro da C é que ele diz que há um pronome do caso oblíquo. Não, é do caso reto. Tá bom? A letra B diz que trata-se de uma oração sem sujeito. Falso. Por que aí não é uma oração sem sujeito? Porque quando eu fiz a pergunta, quem é que foram acompanhados desde o nascimento, a resposta foi eles. Eles foram acompanhados. No caso, eles têm função de sujeito. Então, não é uma oração sem sujeito, é uma oração com sujeito. Neste caso aí, o sujeito ele é chamado de sujeito simples. Vou colocar aqui como informação. Ok, certo? Agora vamos observar o seguinte, né? Uso de vírgula. Qual é o termo de... pessoal, uso de vírgula, a justificativa para o emprego da vírgula está na sintaxe, está na função. Então, se você observar, isola por vírgula aposto. Aposto é uma função sintática. Adjunta adverbial é uma função sintática. Então, a base para a compreensão dos usos de vírgulas, a justificativa, está no assunto de sintaxe. Por isso que eu falo que o tripé da gramática é morfologia no primeiro estudo, sintaxe no segundo e, em terceiro, pontuação. Seguindo essa lógica contínua. Um assunto puxa para o outro, tá bom? Então, que termo é esse que está isolado por pontuação? Olha, em março de 1946. Professor, eu observei aí que este termo aí, ele está dando ideia de tempo. Se ele desse ideia de lugar,
ou ideia de modo, iríamos responder com a mesma justificativa, que é o cara que chamamos de adjunto adverbial. Se você procurar lá na sintaxe, vai dizer que o adjunto adverbial é o termo da oração que apresenta uma circunstância. E estes três são os mais comuns. De tempo, quando você fala, por exemplo, de tempo, quando você fala, por exemplo, em janeiro, ó, vírgula. Então, esta vírgula aqui, ó, isola um adjunto adverbial de tempo. De lugar, quando você diz, por exemplo, no Brasil, vírgula. Então, está isolando um adjunto adverbial de lugar. Modo, quando você diz, por exemplo, infelizmente. Então, eu tenho que observar o seguinte: o termo que está isolado por pontuação, eu analiso a sua função. E, neste caso aqui, ó, estamos nos referindo ao quê? Ó? Em março de 1946. É um adjunto com ideia de lugar? Não. É um adjunto adverbial com ideia de quê? De tempo. Aqui falou aposto? Não. Não é. A resposta, no caso, da 4, é a letra A. As vírgulas foram utilizadas para separar um adjunto adverbial de tempo. O aposto, ele é um termo esclarecedor, ele dá um acréscimo, uma informação a mais, né? O aposto, no caso aí, ele tem um caráter explicativo, né? Edson, professor de português. Então, esse professor de português tem a função de me caracterizar, certo? De trazer um atributo em relação a mim. Beleza? Então, 4, letra A. Certo, pessoal? Toda terça-feira, às 20 horas, vai ter live do Gabaritando Banca X. Na próxima semana, eu vou confirmar qual vai ser a próxima banca. A expectativa é que eu faça das principais bancas, né? Aí vocês aí vão me dizer, professor, eu vou fazer um concurso com a banca tal. E eu vou fazendo de acordo com as mais pedidas. Eu vou sempre estar aí fazendo a divulgação antes. Então, fique atento aí. Se você não é inscrito, se inscreva no canal. Tá certo? Sempre com essa expectativa de analisar a banca, passar uma orientação e responder 5 questões de cada uma delas, tá certo? Vamos para a última questão.